Pare um segundo e responda sinceramente. Onde está a sua mente agora? No seu corpo, sua mente? Para a maioria das pessoas, a resposta seria em outro lugar, no que aconteceu numa conversa que poderia ter sido diferente. Ou no futuro que ainda nem chegou, cheio de preocupações que talvez nunca se concretizem. E enquanto a mente viaja entre o passado e o futuro, a única coisa que realmente existe, o presente, passa despercebido. Isso tem um nome e tem um custo. Vivemos boa parte da vida ausente da própria vida, presente no corpo, mas distante em tudo mais. Hoje eu quero falar sobre o poder da presença, o que ela é de verdade e por que é tão difícil sustentá-la e como ela pode mudar de forma profunda a qualidade de cada momento que vivemos, mesmo os mais simples. Estar presente não significa parar de pensar, nem de viver num estado de vazio mental. Significa simplesmente que a atenção está onde o corpo está. Quando você está presente, você não está revivendo pela centésima vez uma discussão que já terminou. Você não está ensaiando mentalmente uma conversa que ainda nem aconteceu. Você está ali, inteiro na experiência que está, de fato, se desenrolando. Isso parece simples, mas é raro. A mente humana tem uma tendência natural a se afastar do agora. Estudos sobre o tema mostram que passamos uma parte enorme do nosso tempo de vigília, pensando em como, ou melhor, em algo que não é o presente. E o curioso é que quanto mais a mente se afasta do agora, menor tende a ser a sensação de bem-estar, mesmo quando a situação presente não tem nada de errado. E isso revela algo importante. Muitas vezes, não é a situação em si que nos rouba a paz, é a ausência de presença diante dela. Duas pessoas podem estar fazendo exatamente a mesma coisa, no mesmo tempo. E uma sentir profunda satisfação, enquanto a outra sente vazio, simplesmente porque uma está ali, de verdade, e a outra em outro lugar mentalmente. Agora eu vou te falar uma coisa. Se a presença traz tanto bem-estar, por que é tão difícil sustentá-la? Vou te trazer a resposta também. Uma das razões está na própria função da mente. Ela evoluiu para prever perigo e resolver problemas, não para simplesmente repousar no momento presente. Pensar no passado ajuda a aprender com os erros. Pensar no futuro ajuda a se preparar para riscos. O problema é que essa função tão útil em doses certas se tornou um hábito quase constante, mesmo quando não existe nenhum perigo real a ser evitado, nenhum problema real a ser resolvido naquele instante. Outra razão é o desconforto que às vezes o presente carrega. Em certos momentos, estar plenamente presente significa sentir uma emoção difícil, sem a distração de pensamentos sobre outra coisa. E como esse pensamento pode ser desconfortável, a mente busca automaticamente uma fuga. O celular, a próxima tarefa, qualquer pensamento que adie o contato com o que está sendo sentido agora. Há também um terceiro fator muito comum na vida moderna: o excesso de estímulos. Vivemos rodeados de notificações, informações, tarefas simultâneas. Esses bombardeios constantes treinam a mente a saltar de um estímulo para o outro, tornando cada vez mais raro o exercício de sustentar a atenção em uma única coisa, por tempo suficiente para realmente vivê-la com plenitude. Vale a pena olhar de frente o que se perde quando vivemos ausente do presente. São as conversas em que a outra pessoa está falando, mas a mente está formulando a resposta, ou pior, já está em outro assunto. É a refeição que termina sem que o sabor tenha sido de fato percebido. É um momento com quem se ama, vivendo de corpo presente, mas a mente distante, navegando em preocupações que poderiam esperar. Esses momentos, somados ao longo de uma vida, formam uma sensação estranha, a sensação de que o tempo passou rápido demais, sem deixar lembranças nítidas. E isso faz sentido porque a memória se forma a partir da atenção. Aquilo que vivemos distraído, a mente praticamente não registra.
É como se a metade da vida tivesse sido vivida em modo automático, sem deixar rastro. Existe um custo emocional importante. A ansiedade alimentada por um futuro que ainda não chegou e a tristeza alimentada por um passado que já não pode ser mudado. Quando a mente insiste em viver nesses dois territórios, ela carrega o peso de problemas que no momento presente muitas vezes nem existe de fato. Existe uma diferença sutil, mas fundamental entre simplesmente estar fisicamente em algum lugar e estar verdadeiramente presente nele. É possível estar sentado à mesa com a família, com os familiares e ainda assim estar completamente ausente, repassando mentalmente uma lista de tarefas. É possível estar de férias em um lugar que se sonhou visitar por anos e ainda assim sentir uma insatisfação estranha, porque a mente está ocupada fotografando o momento para mostrar depois, em vez de vivê-lo enquanto ele acontece. A presença verdadeira pede um tipo diferente de atenção, sensorial, encarnada, sem pressa de ir para o próximo passo. É notada a textura de um objeto na mão, o som específico de uma conversa, a temperatura do ambiente. Esses pequenos detalhes, quando percebidos, ancoram a mente no agora, um jeito que nenhum pensamento abstrato consegue fazer. E há algo poderoso nessa prática. Ela não exige tempo extra na agenda. Não é preciso reservar uma hora especial só para estar presente. É possível praticar isso direto dentro das próprias atividades do dia a dia. Ao tomar um café, ao caminhar ao teu trabalho, ao conversar com alguém, a presença não perde mais tempo. Pede mais atenção dentro do tempo que já existe. Olha só que legal! Cultivar a presença não é uma habilidade que se conquista de uma vez, certo? É um músculo treinado em pequenas doses repetidas com frequência. Um caminho simples é usar o sentido como âncora. Sempre que percebe a mente vagando para o passado ou para o futuro, porque nós temos essa mania de estar sempre no futuro, voltar a atenção para algo concreto e sensorial, o que está vendo, ouvindo, sentindo no corpo naquele instante. Esse pequeno gesto, repetido ao longo do dia, treina a mente a retornar ao agora com mais facilidade. E eu falo mais, tá? Outro caminho é reduzir mesmo que parcialmente a multitarefa. Gente, cada vez que a atenção se divide entre várias coisas ao mesmo tempo, ela se torna mais rasa em todas elas. Escolher deliberadamente fazer uma coisa por vez, mesmo que por poucos minutos, já é um exercício poderoso de presença. Vale também observar, sem julgamento, tá? Que quando a mente ela foge do presente, não é preciso se culpar por isso, porque é absolutamente normal que a mente vagueie. O exercício não é nunca se distrair, é perceber a distração mais rápido e voltar com a gentileza para o momento presente, quantas vezes for necessário. A vida não é feita de grandes momentos isolados, é feita principalmente de instantes simples e repetidos. Uma conversa, uma refeição, um caminho percorrido, um silêncio compartilhado. E são justamente esses instantes simples que, quando vividos com presença real, se transformam em lembranças que permanecem. A pergunta não precisa ser como faço para nunca me distrair. A pergunta mais honesta e mais útil é: o que eu estaria sentindo agora se eu tivesse de verdade aqui? Talvez a resposta para essa pergunta seja exatamente o presente que está esperando para ser vivido. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like aqui, comenta, compartilha, comente em qual momento do seu dia você mais costuma se distrair e se inscreva no canal para mais reflexões como essa.